Olá, estamos aqui hoje gravando mais um podcast com o apoio do Espaço Síndico da Averde Condominial. O assunto de hoje é a lei do stalking. E para isso nós convidamos o Dr. Tiago Badaró e o Laerte Henriques. Dr. Tiago Badaró é advogado especialista em direito condominial. Laerte Henriques é psicoterapeuta. Então hoje nós temos dois profissionais aqui que eu tenho certeza vão agregar muito a esse assunto, a lei do stalking. Eu vou pedir que vocês se apresentem aí para quem esteja nos ouvindo, conheça um pouquinho mais do dia a dia de vocês, da profissão de vocês. Vamos começar pelo Dr. Tiago, por favor. Bom, eu sou o Tiago Badaró, sou advogado, especialista em direito condominial. Eu também sou professor em vários cursos voltados ao direito de condomínio, principalmente na Escola Superior de Advocacia, a ESOAB de São Paulo, em que eu instruo também outros advogados a conhecer um pouco da nossa área ou até se aprofundarem na área de condomínio. Dou palestra, escrevo artigos para as principais revistas e jornais aqui do nosso estado e basicamente isso. E sou advogado de condomínio. Tem muito mais coisa aí, mas aí as pessoas procurem nas redes sociais, né, Tiago? Posso falar que eu sou São Paulino também? Tem algum problema? Pode, beleza. Eu sou corintiano, mas tudo bem. Laerte, por favor. Bom, primeiro que eu gostaria de te agradecer, Maria Luz, pelo convite, né? Meu nome é Laerte, eu tenho 48 anos, sou psicoterapeuta há mais ou menos aí uns 3 anos. E como buscador espiritual eu venho, através das minhas questões pessoais, me desenvolvendo, aplicando o que eu venho aprendendo. Então fui estudar psicoterapia, fui estudar a parte de intervenção estratégica do Tony Robbins, fui fazer um curso de PNL e venho ajudando as pessoas com as suas questões pessoais, emocionais, físicas e comportamentais. Bacana. Eu estou muito feliz, eu que agradeço a presença de vocês, de conseguir juntar dois profissionais tão bacanas aí desse mercado, né? O Laerte não é propriamente dito do mercado condominial, mas a gente está arrastando ele aí. E esse assunto, conseguimos aí uma brecha na agenda do Dr. Tiago. É um assunto que há muito tempo já eu peço para ele vir para falar disso. E já faz tempo, né, Dr. Tiago, que você publicou já alguns artigos sobre a lei do stalking, né? Na verdade, nós fomos um dos primeiros, se não o primeiro escritório de advocacia a abordar o tema de stalking voltado à área de condomínios. Até para fazer uma breve introdução sobre a questão, a lei do stalking é uma alteração do Código Penal e, em tese, ela é válida para qualquer ambiente, não só o condomínio. Verificando que essa situação ela se aplica mais aos condomínios, e logo a gente vai conversar sobre algumas questões, mas o quanto os síndicos não são perseguidos, moradores, pessoas que estão na gestão do condomínio e, obviamente, observando esse nicho de trabalho e de necessidade. Aí eu desenvolvi a tese específica do stalking aplicado ao direito condominial. Mas o stalking é uma alteração do Código Penal, o artigo 147, letra A, com aplicação geral, então para qualquer situação empresarial, pessoal, trabalho, mas bacana. Falar dessa aplicação legal para o condomínio, nós somos o primeiro escritório a fazer isso. Eu estou interessadíssima nesse assunto hoje. Acho que vai agregar muito para os nossos síndicos, para o pessoal que está nos ouvindo. E aí, a gente ouve os adolescentes falarem muito de stalking, né? Eu via muito meu filho falar, estou stalkeando fulano, o fulano me stalkeou, eu nem sei como eles tinham esse controle. Mas assim, para o nosso foco aqui hoje, como o judiciário, o que precisa para o judiciário entender que aquilo se encaixa na lei do stalking, por exemplo? Perfeito. Até para a gente conversar um pouco sobre stalking, eu vou dar um passo anterior à questão do artigo 147, que fala propriamente do crime, né? Na verdade, o que aconteceu, para resumir de forma muito breve, é que houve uma criminalização do crime de perseguição. A perseguição era uma contravenção penal, hoje ela é reconhecida como crime com aplicações penais, inclusive com as penas privativas de liberdade. Mas antes disso, o projeto de lei ele previa algo que era protetivo às mulheres que sofriam perseguições das formas mais variadas, principalmente pela internet. E aí, como você bem falou, seu filho fala, estou stalkeando tal pessoa. Às vezes, numa brincadeira simples, né, de perseguição, as coisas se tornavam algo mais sério. Então, a perseguição, às vezes, por via de rede social, por canais de comunicação como o WhatsApp, o Facebook, tudo isso foram elementos que, em algum momento, trouxeram prejuízos para quem estava sendo perseguido. E no projeto de lei, a intenção principal era o público feminino. Com a evolução do projeto de lei, houve a alteração do Código Penal e com o artigo 147
criminalizou-se a prática de perseguição. Então, quando há uma perseguição reiterada e que o resultado dessa perseguição é um cerceamento da liberdade, da minha individualidade, das minhas questões pessoais, ou até mesmo a liberdade de locomoção, a gente está muito próximo de ter uma perseguição a nível de stalking, e que pode ser criminalizada e punível com as penas previstas no 147. Então, porque os adolescentes, quando eles estavam stalkeando, pelo menos quando eu via isso lá em casa, era assim, tô paquerando aquela menina, só quero saber onde ela foi no fim de semana. Então entra no Facebook dela, vai olhar o que postou. Mas aqui para o nosso assunto de hoje é muito além disso, né? Sim, não é somente a perseguição de acompanhar. Né? Às vezes a gente persegue um artista, não sei, eu sou fã de rock, então eu gostava de... Por exemplo, gosto do Metallica, então eu entro no site do Metallica, gosto de saber as novidades, quando é que vai ter show, quando é que não vai ter. Ou, de repente, para quem meus amigos são noveleiros, gostam de ver novela, saber o que está acontecendo com o artista, você está acompanhando. Isso também, com as redes sociais, há uma publicação um pouco maior da nossa vida, né? Então as pessoas podem acompanhar um pouco da nossa vida. Com o crime de stalking é um pouco mais diferente. Os resultados desse crime são um pouco mais danosos para a vida da pessoa que está sendo perseguida. Então, quando a perseguição ela tem como resultado a minha perda da individualidade, minha perda da capacidade de locomoção, a invasão à minha privacidade, aí sim a gente está falando propriamente de um crime. E vamos lá, às vezes a perseguição ela pode acontecer tanto pela internet, através do WhatsApp, a pessoa que de forma reiterada está perseguindo, está vendo, está tirando foto, ou por redes sociais, ou até mesmo a perseguição física mesmo. A pessoa está indo atrás da pessoa, e aí aquilo eu já não consigo mais sair da minha unidade, porque eu sei que a Maria Lúcia, o Laerte está lá me esperando, em algum momento estou sendo perseguido. Então a perseguição ela precisa ter um resultado e acontecer de forma reincidente para que eu configure um stalking. Ô Laerte, e isso aí deve causar um dano emocional à pessoa que está sofrendo o stalking. Né? A raiz emocional sempre vai ser o medo, né? Então, de uma certa forma, há um prejuízo, né? Pessoas que já viviam no estado de isolamento, na questão do Covid, de não se expor, isso automaticamente acentua essa questão emocional de se resguardar, como eu sempre digo, a mente ela não sabe discernir o real do imaginário. Então, dentro da nossa mente, né, inconsciente, ela já começa a contar uma história de uma possível ação, e aí o medo incide realmente de de fato acontecer qualquer tipo de agressão perante o síndico ou a pessoa que está sendo stalkeada. Então, isso a médio e longo prazo vai trazer prejuízo de transtornos de estresse, de ansiedade generalizada e até levando a casos extremos no caso de uma possível depressão, né? Nossa, e aí isso incide assim muito forte aí na profissão, né? Vamos falar mais para o mercado condominial hoje aqui, né? Que eu acho que a maioria das pessoas que vão nos ouvir são síndicos. Então, Tiago, vamos falar de um síndico. Vamos ver se, de repente, você tem até um case aí para contar para gente. Vários. Então, mas o síndico está lá, ele está sendo stalkeado por um morador. O morador está fotografando, está controlando a hora que ele entra, a hora que ele sai, acaba controlando, às vezes, até o marido, a esposa, os filhos, né? Começa a controlar tudo o que acontece na vida, naquela unidade do síndico ali. E aí, o que o síndico precisa fazer? Qual é o primeiro passo? A quem recorrer? Como é que ele, assim, caramba, isso aí isso é stalking. Como é que ele identifica isso e qual o primeiro passo a ser tomado depois que ele identifica que esteja sofrendo stalking? Como o stalking ele é uma infração a um direito pessoal, né, a gente está falando sobre o cerceamento da liberdade da pessoa, da privacidade, o primeiro caminho a seguir é conversar com o advogado. Né? Lembrando que o advogado é uma profissão em que é pautada pela confiança, busca um profissional de confiança para que ele consiga dar a melhor instrução. Na melhor oportunidade, a pessoa que é especialista naquele assunto. Um advogado penalista, porque a gente está falando de um crime, ou às vezes um advogado especialista na área de condominial que atenda também esse tipo de nicho de trabalho. Mas o primeiro passo é entender se existe mesmo a configuração do crime de perseguição. Só fazendo um pequeno paralelo, às vezes os síndicos confundem o excesso do exercício de um direito com a perseguição. Então, de forma recorrente, a gente recebe algumas solicitações de consulta, né, de pessoas interessadas em que o morador está lá questionando de forma reiterada a prestação de contas. Mas ele recebe 20 e-mails por dia, recebe carta, notificação, e isso, de certa forma, não impede a liberdade do síndico de se locomover, não está privando ele da sua capacidade de locomoção, não está tirando a sua privacidade, sua liberdade, ele não se sente constrangido, mas aquele incômodo, aquele infortúnio é chato, né, por assim dizer.
Então, isso a gente enquadraria como mais um excesso de exercício de um direito que pode ser penalizado pelo direito civil. Por outro lado, na seara penal, a intenção de entender com a vítima da perseguição quais são os resultados que isso está acontecendo. É muito subjetivo. Às vezes, as práticas, né, elas levam a pessoa a entrar, como o Laerte falou, em estados psicológicos que prejudicam a rotina dela. Tiago, às vezes não consigo sair de casa, porque eu sei que o morador está me esperando. Já veicularam fotos minhas na rede social ou no grupo de WhatsApp do condomínio, falando coisas absurdas sobre a minha pessoa, e eu me sinto perseguido, porque eu não sei se eu sair, eu vou ter uma outra foto minha em que vão fazer algum tipo de acusação ou falar alguma coisa que foge da realidade. E geralmente o stalking ele está muito ligado também a outros crimes. Crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Até o mais recente que aconteceu, né, um crime de stalking em que preventivamente foi solicitada a prisão da pessoa. Não era stalking de condomínio, mas o stalker ele foi preso de forma preventiva. Nossa. Porque o risco daquela pessoa causar algum dano à vida do perseguido era muito grande. Então o stalker sempre está ligado a algum tipo de outro crime. O resultado prático é sempre outro crime além da perseguição. Mas a gente primeiro, enquanto advogado, analisa quais são os resultados. Então a pergunta é um pouco de trás para frente. Isso está te causando o quê? E aí, aquela informação é o que vai balizar o advogado a determinar se a gente se enquadra a situação em algum tipo de crime ou um mero desconforto ou um excesso de exercício de direito. Mas a procura do advogado é o caminho mais certeiro para início da solução do problema. E age muitas vezes, eu acredito que é um prejuízo e age de forma velada, né? Tem um prejuízo por detrás da ação, né? A ação automaticamente não, às vezes não em si, de vias de fato ter sido realizada, mas a questão de a pessoa ficar criando uma situação ou ruminando esse tipo de situação que possa acontecer, né? A gente não sabe do outro lado com quem a gente está lidando, mas mentalmente é danoso de qualquer forma. E essa profissão de síndico, ela é especial, eu vou dizer assim, né? Você lida com inúmeras famílias, com inúmeros condôminos, um diferente do outro, e assim, alguns achando que o síndico é o salvador da pátria, que ele entrou e vai resolver, e às vezes o síndico ele é muito atacado. Então eu acho que assim, síndico devia ter terapia grátis, sabe? Pode passar meu telefone. Ele entra no condomínio, ele tem os honorários e ele tem as sessões de terapia. Porque, gente, não é fácil. A gente vê cada síndico, gente bacana, gente boa, que acaba se deprimindo. E aí eu te pergunto, Laerte, em que momento a gente tem um, como eu posso dizer assim, um sinal, um alerta que assim, cara, tá na hora de eu parar e procurar ajuda? Então, o medo, ele é inerente à condição humana, né? Eu digo que o medo foi o que nos trouxe até aqui por questões de sobrevivência, né? Mas a questão, ela começa, quando ela passa a ser disfuncional, ela acaba trazendo um prejuízo, né? Então, de uma certa forma, isso deveria ter sido ensinado nas escolas, desde o começo, as pessoas saberem gerenciar seus estados emocionais, né? Então, e no caso do síndico, isso é muito mais importante, por quê? Porque ele estabelece relações pessoais com diversas pessoas, ou ele está lidando com famílias, ou ele está lidando com alguém da família dele, ou algum fornecedor, né? Então, saber estabelecer, né, uma troca funcional e até mesmo comportamental sadia vai fazer com que ele, né, consiga lidar melhor com essas questões, né, imprevistos, né, inerentes à profissão de síndico, né? Doutor Tiago, eu queria que você contasse pra gente aí, eu sei que não pode falar nomes, mas se você contasse aí alguns casos aí de stalking, como começaram e como terminaram. Eu vou falar de forma genérica porque o que me parece às vezes, pessoal, é que quando o stalking começa, ele tem um motivo dentro do condomínio. A não ser por questões, obviamente, eu digo de falta de noção. A gente está numa conversa, num bate-papo gostoso aqui e de forma livre. Às vezes é uma falta de noção mesmo da pessoa que está praticando a perseguição, mas no condomínio, e é uma peculiaridade o condomínio, né? É um campo, é um bioma a ser estudado, eu falo. Porque as coisas acontecem na sociedade, às vezes fora dos portões do condomínio, as coisas acontecem com um jeito. As pessoas são até um pouco mais comportadas, às vezes ponderam as palavras, mas dentro do condomínio parece que aquela pessoa muda. Eu não sei se vocês já viram aquele desenho do Pateta, bem antigo da Disney, que quando ele entra no carro, muda a personalidade dele, né? O meu sócio é assim, quando ele entra no carro, ele muda, ele fica nervoso e a postura muda, mas é uma situação inerente à atividade da direção.
No condomínio eu vejo que é uma situação muito parecida com essa que eu relatei. As pessoas, às vezes, no ambiente social, elas são um pouco mais polidas, mas chegam no condomínio, elas entendem que a infração do direito é algo muito normal e eu posso fazer e está tudo certo. E aí começam a xingar, a depreciar, a perseguir e acreditam que aquilo é um caminho correto e que pouco importa o direito do próximo ou o que eu estou causando. Então, falando de uma forma bem genérica, eu vejo que o stalking ele começa, às vezes, com uma pequena insatisfação de um morador ou de um grupo de moradores com relação à questão da gestão do condomínio. E o que eu percebo muito, e é uma instrução que a gente passa para os nossos clientes, que sofrem principalmente da questão da perseguição, é que fomenta-se mais a perseguição com a falta de diálogo. Olha que engraçado isso. Quanto menos diálogo você tem com o seu público, e o síndico ele mantém um diálogo, ou precisa manter um bom diálogo com o seu público, mas quanto menos ele pratica esse ato de diálogo, mais fomenta-se a perseguição. Porque as pessoas começam a especular. Então, vem que o síndico às vezes trabalhou bastante, trocou de carro, está roubando o condomínio, está com caixa, fazendo um caixa 2. O valor do condomínio está baixo, mas o cara está bem. Alguma coisa tem de errado. E aquela falta de informação começa a fomentar nas pessoas uma inflamação social que começa a ter resultados negativos. E o principal resultado do stalking dentro do condomínio é um pedido de assembleia de destituição. Por incrível que pareça, dentro da nossa área de trabalho, começa-se com a falta de informação, aí inflama-se ou um pequeno grupo, ou uma pessoa, ou um grupo grande de pessoas, e geralmente a gente recebe lá a cartinha já pedindo a instauração da assembleia, às vezes feita de qualquer jeito, às vezes feita de forma legítima, pedindo a saída do síndico. Até hoje, a situação do stalking foi essa. É óbvio que dentro dessa sistemática do stalking, outros direitos são violados, como eu falei. A questão da ameaça, como a gente já viu em casos práticos, a questão dos crimes contra a honra, então o síndico ou a síndica sendo xingado, de nomes aqui que não posso falar por causa do horário, né? Mas enfim, mas eu vejo que a história ela se repete muito dentro dessa sistemática, de que há uma insatisfação, essa insatisfação ela não é discutida, ela não é avaliada, ela não é entendida, a falta de comunicação acaba fomentando ainda mais essa insatisfação e o caminho final, dentre tantos que acontecem, né, e aí vem as agressões, as infrações a direito, questões de direito civil e de responsabilidade, danos morais, e no final acaba sendo uma assembleia de destituição que vai sendo o resultado final para a saída daquela pessoa. E aí nas assembleias de destituições eu já vi casos e casos, desde síndico sendo empurrado com agressão, xingamento e por aí vai, porque as pessoas sentem no direito de infringir o direito de uma pessoa sem o mínimo de cordialidade. Então, o que a gente fala muito, e a gente tem algumas campanhas, alguns condomínios pontuais são clientes nossos, é essa questão de cuidado com o que você pede, com a forma como você pede ou o que você procura, porque você pode estar cometendo um crime e nem se observando a isso. E segundo a legislação, ninguém pode se negar a dizer que não conhece uma lei. A lei ela é aplicável para todo mundo. E acabou. E aí, Laerte, como se manter positivo numa situação dessa? O cara está sendo destituído. Me ensina, Laerte, que eu tá preciso aprender. Sofrendo stalking, está recebendo crítica, ele sai, os condôminos falam, tá vendo? Olha o síndico, é ele que fez, sabe? É uma situação muito constrangedora. E aí, assim, às vezes a pessoa não consegue ir para um terapeuta, às vezes alguém da família tem que pegar na mão e levar, mas ele não vai, ele não quer. Como driblar essa situação? Assim, como o doutor Tiago falou, é muito importante, acho que antes disso tudo a gente fala na questão da comunicação, né? A questão da linguagem, como que eu transmito aquilo e como que chega até aquela pessoa o que eu estou querendo transmitir, né? Então, existe um emissor, um receptor, então... E aí, se eu não sei de uma forma adequada a como me comunicar, há uma quebra numa comunicação, num padrão de linguagem, e isso acaba também, de uma certa forma... tendo desacordos, né, entre ambas as partes. Mas a questão é muito mais emocional, eu digo assim, é questão de não estar sempre focado somente no trabalho, né, se permitir, né, ter uma rotina saudável, talvez uma prática de atividade física, como qualquer outra profissão, é uma profissão muito estressante. Hoje em dia todos nós vivemos sob um ambiente estressor, né, e de uma certa forma esse ambiente modula muito o nosso padrão de comportamento. Né, automaticamente, se eu estou num ambiente hostil, eu passo de forma inconsciente a também agir de forma hostil e também passar a outras pessoas essa forma... É contagioso. Justamente eu transmito aquilo como eu me sinto. Então, se eu não estou bem no dia, talvez não seria interessante
eu querer conversar com alguém naquele dia, eu tentar, né, alternativas. Eu acho que cabe até uma observação, por exemplo, às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela já vem te atacando. Você fala, calma, nem falei. Ou seja, ela já veio de algum ambiente que ela foi atacada ou atacou, e ela já veio naquela vibe. Você chega na frente dela para perguntar alguma coisa, ela já... Isso acontece muito dentro dos condomínios. E aí você já estabeleceu um limite, né? Um limite de segurança e fala assim, não, ou naquele momento, então, olha, agora, de repente, numa linguagem mais objetiva e talvez com um certo traquejo, ele fala assim, olha, nesse momento acho que não é bom, eu tô vendo que você tá de uma certa forma estressada, ou tem alguma questão aí emocional, e que você acha de a gente, de repente, marcar um outro horário, um outro ambiente, sair desse cenário, né, que está num ambiente hostil, para um outro cenário que seja mais produtivo no segundo momento dessa conversa. Né? Me lembrou agora você falando, olha, vamos conversar depois, vamos passar para um outro momento. Me lembrou aquele síndico de Brasília, que na academia... O que você me diz daquele stalking, doutor Tiago? Eu tive com ele no último Congresso Nacional de Síndicos, né, a gente falou inclusive sobre a questão da perseguição. E veja, como eu falei, a perseguição... Ele tá ainda com sequelas, né? Sim. Apesar de ser uma pessoa, tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, uma pessoa extremamente positiva na forma de conversa. Fica claro dentro do discurso dele que ele trouxe com relação ao que aconteceu que aquilo prejudicou ele enquanto ser humano, né? Mas para ele foi uma questão muito clara. E na conversa que a gente teve, inclusive lá no Congresso, ele falou era uma prática que ela acontecia e foi acontecendo, só que o resultado da perseguição foi uma agressão física, que é um crime também, né? Então, aquilo chegou no momento em que ele foi praticamente encurralado, quando o morador pediu para ter uma conversa com ele. A conversa, obviamente, não ia ser na melhor das intenções, e aí, passo seguinte, a pessoa insatisfeita, nervosa, raivosa, desferiu o golpe, ele caiu. Triste, mas foi um resultado da perseguição. E por incrível que pareça, Lu, o que eu digo para você é que as pessoas às vezes cometem o stalking e não sabem que estão perseguindo a pessoa. Pior ainda, às vezes cometem agravantes do crime de perseguição e não sabem que estão cometendo agravante. E olha que interessante esse ponto. A exemplo desse síndico de Brasília, as perseguições quando acontecem, como eu falei em condomínio, elas acabam trazendo multidões. Então uma pessoa ela quer ter poder político dentro do condomínio. Então ela vai e conversa com o Laerte, conversa com o Renato, conversa com a Maria Lúcia. Começa a formar aquele grupo. E começa a formar aquele grupo. Exato. E a perseguição, ela, enquanto crime, ela tem uma agravante, que quando é feito por mais pessoas, quando há um concurso de agentes, como diz o direito penal, aquela pena pode ser majorada, ou seja, todos que estão participando vão ser penalizados ainda com uma pena maior, prevista no artigo 147, letra A. Pior do que isso, quando a perseguição ela é feita contra idosos, mulheres, aí adolescentes, né, ou crianças, como diz o artigo, a pena ela é agravada. Então, quando isso acontece, a perseguição acontece, me parece que não existe ainda uma consciência do coletivo de que as pessoas estão perseguindo. A intenção é sempre prejudicar o próximo e as pessoas não têm a consciência do prejuízo. Como o Laerte bem colocou, a comunicação, o canal de comunicação é importante. A gente já enfrentou alguns casos em que havia uma inflamação dentro do condomínio, começou com um grupo, começou a perseguir o síndico ou a síndica, não posso citar quem mas começou a perseguir e essa perseguição foi aumentando, ganhou um grupo, aí veio a assembleia, um pedido de assembleia de destituição, aí o nosso personagem pediu uma oportunidade de esclarecimentos, os moradores não queria a assembleia de destituição, aí o advogado, obviamente com um trabalho de uma medida liminar, conseguiu interromper a assembleia, que foi pedida ilegitimamente, e aí aquilo fez com que os moradores entendessem o que estava acontecendo. Durante a reunião, a gente vê que as pessoas assinaram uma lista ou faziam uma perseguição sem ao menos saber o que estava acontecendo no condomínio. Entraram no grupo do Oba-Oba e simplesmente se sentiram à vontade, porque tinha alguém cabeçando o grupo, de fazer a vida daquele profissional um inferno. E para mim pouco importa. E a questão principal era, eu quero resposta. Pois bem, o profissional ele está propondo um dia de resposta para vocês, que era um dia ordinário como qualquer outro. Por que a resposta tem que ser numa assembleia de destituição? Onde vocês já decidiram pela saída dele. Onde o pior que pode acontecer com um síndico, em tese, já aconteceria. Se é esclarecimento que vocês querem, o profissional está dando uma data de esclarecimento. Mas aí nós decidiríamos, porque eu tenho imagens do síndico fazendo tal coisa, eu tenho... Aí as pessoas começam a relatar fatos que comprovam uma perseguição de forma tranquila, como se aquilo fosse tranquilo. E aí a indagação você sabia que você está cometendo uma perseguição a algo profissional e que você pode ser prejudicado, inclusive com um processo judicial penal contra você? Você pode ser preso com relação a isso, a depender do resultado que você pode trazer.
Aí a pessoa fica assim, não. E aí quando elas entendem qual que é a responsabilidade que ela vai adotar por uma prática como essa, aí o freio começa a acontecer. Mas o canal de diálogo, às vezes, é prejudicado exatamente pelo oba-oba, pelo grupo, que, encabeçado, às vezes, por um grupo pequeno, ou por um morador ou moradora, acaba acreditando que aquela medida é mais certa, e quando é totalmente o oposto, é mais errado. A gente vê muito isso nos condomínios, mas a gente vê pouco esses grupos crescerem quando é para fazer alguma coisa do bem. Positivo, exato. Para ajudar alguém, para fazer alguma campanha. Aí é difícil você arrastar, né, as pessoas. Agora, se é para criar assinar procuração, todo mundo se prontifica. Todo mundo se prontifica. E aí, Laerte, fala para mim, você acha que a pandemia contribuiu para... Eu não sei, né? Aqui na minha ignorância, eu sou leiga, mas eu costumo dizer assim, quem não morreu com Covid, pirou. A gente brinca aqui. Quem não morreu, pirou, tá um pouco desconcertado, vamos dizer assim, não está sabendo lidar aí com o pós-Covid, né? Não é pós, nós estamos saindo do Covid ainda, mas da pandemia, mas eu acho que é certo afirmar que as pessoas emocionalmente ficaram tão abaladas que mudou. As pessoas agem e reagem de forma diferente do que antes da pandemia. É assim, mentalmente, as pessoas elas estão muito mais reativas pela questão do próprio isolamento e assim, na verdade, a nossa mente, ela não foi a mesma mente de 2000 anos atrás, né? Um padrão evolutivo, ela não evoluiu na questão de sofrer dessas questões de múltiplos estímulos. Então, hoje a gente tem estímulos em todos os canais. É o TikTok, é o YouTube, é a televisão. Então, de uma certa forma, esses estímulos eles acabam acarretando prejuízos, né, comportamentais, emocionais, a questão do hiperestímulo para a mente, né? Então, todos esses fatores eles atuaram para o ser humano como se fosse uma espécie de bomba que está prestes a explodir, né? E assim, o cenário, infelizmente, mais para frente, ele não é otimista, né? Infelizmente, por quê? Porque as pessoas, nós estamos vivendo níveis de consciências, baixos níveis de consciência, né? Então, é o que o doutor falou, né? A questão emocional abalada por realmente não entender o nosso papel, a não saber lidar com o outro, a não ter um grau de empatia com o outro, não se colocar na posição do outro e saber que, de forma em unidade, nós conseguiríamos enfrentar de uma maneira melhor esses problemas que a gente tem, que estão por vir, enfim, questão da humanidade. Isso estendendo um âmbito maior, né? E isso dentro de um condomínio, né? Eu já sofro por essas questões emocionais, né? De como lidar com o outro, como lidar com o emocional de uma outra pessoa. Então, hoje em dia a terapia se faz necessário muito mais do que a saúde física, mas a saúde emocional vai trazer esse equilíbrio, né, em todas as vertentes da minha vida, né? Como a gente estava conversando antes de começar a gravar, né, que a gente vai para academia, deveria ir para a terapia o mesmo número de vezes na semana. Infelizmente há essa questão, né, de preconceito ainda, né? E as pessoas, né, só vou buscar ajuda quando... Não vou fazer terapia, não estou louco porque eu preciso exatamente. de terapeuta. Então, existe uma barreira, né, de se quebrar ainda, né? E você acha que, assim, a gente... eu sempre penso em chaves, né? Assim, tô lá no meu momento de explodir. Eu preciso ter alguma coisa que eu pense que me freie, né? Uma maneira da gente... Você acha que pensa, espera aí, eu tenho que me colocar sempre no lugar do outro. Então eu vou lá, tô querendo explodir com o síndico porque ele não fez. Eu queria que ele colocasse um vaso de um lado, ele colocou do outro. E aí a gente falando, então, né, do pós-Covid e do relacionamento entre as pessoas. Então, eu sempre penso numa chave para a gente virar ali no momento, eu vou explodir, eu tenho que virar uma chave, pensar, trazer algum pensamento e se colocar no lugar do outro. Eu pedi para o síndico colocar o vaso do lado direito, ele colocou do lado esquerdo, eu cheguei mal-humorada, porque já tive problema lá no meu trabalho, eu chamo o síndico e acabo com a raça dele ali, né? Se eu parar e pensar, peraí, deixa eu perguntar para o síndico, né? Por que ele não conseguiu colocar o vaso do lado que eu pedi? De repente o vaso é muito pesado para arrastar até aquele lugar que eu queria. Então, você acha que a gente sempre
Eu queria dicas, na verdade, né? Queria assim, ó, faz isso, faz aquilo e essa é a receita. Não tem, né, Laerte, receita? Não, tem, assim, não existe uma pílula mágica, tá? O que existe é um treino. Existe exercício, como na academia, a gente fazendo uma analogia, a questão da mente é a mesma coisa, né? Ah, legal. Então, todos os exercícios, porque assim, toda vez que eu tenho uma ação muito abrupta com o outro, existe uma questão de neurotransmissores, fisiologicamente falando, não vou entrar em muitos detalhes, que é bem... É outro podcast. É outro podcast. Mas existe questão de liberar adrenalina, né? Então, emocionalmente eu acabo reagindo conforme esse ambiente se apresenta para mim. Mas nesse caso, a gente tem um exercício que a gente pode fazer que chama 2 R's. O que é 2 R's? Que são uma respiração diafragmática, que é uma respiração profunda. Então, antes de agir, antes de falar, enche o pulmão de ar, segura 4 segundos e solta em 6 segundos. Pelo menos duas vezes você faz essa respiração. Automaticamente, quando você respira, há uma ativação do sistema nervoso parasimpático, que contrabalanceia qualquer ação do nosso mecanismo de luta e fuga, de vou, agir, vou. Então, eu consigo me centrar e consigo, de uma certa forma, pensar se aquilo que eu vou fazer vai trazer algum prejuízo para o outro. Porque muitas vezes, nós seres humanos, a gente vai na questão de julgar o outro. Né? E o outro, ele funciona para mim como uma espécie de espelho. Né? Se eu não tenho esse entendimento, quando eu vou falar do outro, na verdade eu estou falando de mim mesmo. Então estou externando aquilo que está dentro de mim. Então, se eu não tiver estabelecer essa conexão e trazer para um outro sentido, sem ser superficial, mas me colocando no lugar do outro, numa postura de empatia, eu acabo trazendo uma conexão que deixa de ser superficial e eu passo a entender que se eu fizer aquilo, eu posso me prejudicar com aquela ação. Tá? Então, é muito do estado de me gerir emocionalmente. Né? Eu só dou para o outro o que eu tenho dentro de mim. Então, cabe a mim a forma como eu vou reagir ao outro. Se eu reagir de forma intempestiva, eu vou para uma agressão, automaticamente eu estou dando aquilo que eu tenho. Né? Então, isso é uma questão de treino, é muito de percepção. Então, o autoconhecimento dentro da terapia vai fazer com que te ajude a você, se conhecendo, saber como que o Laerte funciona, como a Lúcia funciona, o que ela gosta, o que é sutil. Porque a gente, para se relacionar, a gente utiliza de identidades. Né? Hoje aqui está o Laerte psicoterapeuta, hoje está aqui o Dr. Tiago, mas na casa dele ele vai assumir um outro papel, talvez de pai ou de marido. Então, a gente entender essas... Cozinheiro. Hoje eu não estou de advogado, não. Estou festa junina. Então, entender como essas personalidades, como que eu posso usar a meu favor para que eu possa estabelecer umas relações mais saudáveis, mais funcionais, né? Entendendo meu papel no mundo, por que eu estou aqui, como que eu contribuo para um mundo melhor, enfim... É muito mais profundo, né? Eu estou dando só assim, uma pequena pincelada aqui. Como que a terapia pode ajudar no autoconhecimento, né? E a gente, com a terapia, com esse treinamento, com esses ensinamentos, a gente consegue ver aquele como que chama quem faz stalking? Stalkeador? Pode ser o stalker, perseguidor. Stalker. O stalker, você vai identificar ele facilmente e você não vai entrar naquela vibe para que ele cresça, para que ele junte grupinhos, né? É possível que a gente identifique e já consiga cortar o mal pela raiz? Sim, assim, de uma certa forma, psicologicamente, esse é um sinal que denota alguma fragilidade dentro dele. Entendeu? A pessoa que quer ver muito a vida do outro, de forma grosseira falando, ele tem questões dentro dele que ele não quer olhar. Então, talvez tem um problema para ele, vai cuidar da vida dos outros. Pode ter um problema de baixa autoestima dentro dele, né? E ele projeta um ideal de alguém que ele está ali stalkeando, né? Eu gostaria de ser como essa pessoa. Então, todas essas projeções dele no outro são questões emocionais que dentro dele precisam ser vistas. Que ele tem que parar e falar, não, eu vou olhar para isso. São minhas sombras, são minhas imperfeições como ser humano. Então, talvez eu precisasse olhar para que eu possa me tornar um ser humano mais completo, para que eu possa me alinhar melhor com o propósito do outro, que eu possa ajudar o outro, estar numa postura de contribuição perante o outro. Então, tudo isso são questões que precisam ser vistas. Mas, com certeza, eu posso dizer que 90% num perfil, num padrão, se a gente for estabelecer, é de uma pessoa que realmente precisa de ajuda. Nossa, psicologicamente falando. Sensacional, fantástico. Da nossa parte, que eu digo e vai muito ao encontro do que o Laerte trouxe,
essa questão de se colocar no lugar do próximo, e aí você usou um exemplo muito bacana. Às vezes existem mudanças no condomínio que podem não agradar todo mundo. E como eu falei no começo da nossa conversa, o canal de comunicação muito bem alinhado, a comunicação ela tem que ser efetiva. O Laerte também bateu nesse ponto, foi muito importante. A comunicação ela precisa ser assertiva. Então, a gente estamos trabalhando na casa de todo mundo, né, no condomínio, que é uma residência coletiva. Apesar de cada um ter a sua unidade, seu apartamento, todo mundo é dono de uma porcentagem, ou locatário de uma porcentagem ali. Quando há mudanças, necessidade de mudanças, realizações de trabalho, eu falo brincando um brocado antigo, mas o que abunda não atrapalha. Então, por que não a gente trazer comunicados em excesso, obviamente não de forma importuna, né, mas de forma concisa, para que o morador ele saiba o que está acontecendo. Então, como você usou o exemplo, Thiago, às vezes não faz sentido para o morador o vaso está do lado esquerdo e não está do lado direito. Se muda o vaso para o lado esquerdo, por que muda? Coloca um comunicado, então, para que aquela pessoa tenha ciência do que está acontecendo. Então, trabalhar, às vezes, o síndico no âmbito... Isso evita muito problema, né, Thiago? Exato, no âmbito preventivo é muito mais fácil. E aí, veja, quando tem a figura da pessoa que se enquadra nesse perfil psicológico, de que ela está propensa a realizar algum tipo de prática infracionária, ilegal, que vai acabar dando prejuízo numa seara pro perseguidor, a antecipação de atos já foi feita. E aí aquelas pessoas, às vezes ela nem sabe o que está acontecendo, aquela pessoa ela quer praticar a perseguição de forma gratuita, e mais importante que isso, o síndico já se prontifica, antecipa o problema e fala, mas eu fiz um comunicado geral para os moradores falando que o vaso foi trocado. Tem alguma outra necessidade que você queira fazer? Porque agradar, a gente não vai agradar todos os moradores. O síndico tem que ter essa consciência. Sim. Ele não vai agradar todos os moradores, né? Então, ele comunicando, todo mundo sabendo, eu acho que evita muito conflito, sim, né? Comunicação. Transparência e comunicação, eu acho que evita muito conflito. E o outro ponto principal é ele saber identificar quem são as pessoas que, de fato, às vezes encabeçam um grupo de oposição. E eu não estou falando que não pode ter oposição no condomínio. Às vezes eu sou criticado quando eu falo isso, e pelo contrário. Pode ter grupos de oposição no condomínio. Devem ter grupos de oposição no condomínio de forma saudável. Isso. Eu não preciso aceitar tudo que acontece no meu condomínio. O que eu tenho que entender é, assim como a situação política, não vou entrar nesse mérito aqui, mas enfim, a questão política, a gente tem que aceitar quem está nos presidindo. Ainda que eu seja contrário... Vai chegar um momento que você pode votar em outro. Exato, e aí essa oportunidade de você trazer um candidato que você tem interesse ou votar nele, vai funcionar. No condomínio, assim como na sociedade, funciona o princípio da democracia. Então o síndico, ele de identificar essas pessoas que às vezes encabeçam grupos de oposição e ter conversas com elas. Onde é que não está atendendo? O que está acontecendo? O que você precisa? E não criar diálogo, não criar uma falta de diálogo ou pontes ou canyons que não são oportunidades de você se distanciar ainda mais do seu interlocutor, e aí quando chega numa oportunidade aquelas pessoas já inflamaram outras e tudo ficou ruim. Então o primeiro ponto é identificar quem são as pessoas que de fato iniciaram o processo de perseguição. Por que estão fazendo isso? Vamos sentar e vamos entender o que está acontecendo? Às vezes as discussões são as variadas. A briga do vaso, mudança, uma pintura que foi feita a desgosto, um gasto que foi feito e que é de discordância desse público. Beleza, entendemos o problema principal, vamos para os problemas subsidiários. Então chamar aquelas outras pessoas que fazem parte do grupo e conversar com elas também. Pessoal, qual que é o motivo de insatisfação? Mas o síndico, na proposta do Laerte, tem que criar mais pontes do que abismos. Ainda que seja ruim, às vezes que seja difícil. E aí conta-se com bons profissionais, a administradora que vai fazer um bom trabalho, às vezes o jurídico que vai orientar a melhor forma de comunicar, às vezes um profissional como o Laerte pode estar participando de uma mediação junto com esses moradores para que isso seja que seja um pouco mais resolutivo. E aí vem outras questões, né? Relacionamento é um trabalho de construção. Não adianta a gente pensar que a gente vai sentar com as pessoas que não gostam da gente e no final do dia elas vão nos abraçar, nos agraciar, ficarem felizes com o nosso sorriso. Pelo contrário, é dia a dia, é trabalho. E aí me parece que a proposta do Laerte vai muito ao encontro dessa necessidade de construir, às vezes, um relacionamento com pessoas que, às vezes, não tem jeito, a gente não quer construir, mas eles são seu público, são seus clientes, a gente precisa construir essa ponte. Fantástico, e a gente está aqui para isso, né, gente? A gente está aqui nessa vida para isso, para melhorar, né, para evoluir. E aí, a gente brinca, na minha época de escola, nem se falava assim, educação financeira nas escolas, tá? Hoje já tem, meu sobrinho de 13 anos já tem aula de educação financeira. Então, eu acho que colocar um pouco de cuidar da mente, colocar matéria de escola, isso aí ser didática, ser ensinado às pessoas, o dia que reconhecerem isso, eu acho que o mundo vai melhorar muito.
Quem diz muito isso é Bert Hellinger, né? Eu utilizo muito a parte sistêmica nos meus atendimentos, assim, a questão da parte das constelações familiares, a parte sistêmica, né? E viver é se relacionar, né? Nós crescemos quando nós nos relacionamos, Exatamente. né? Então, diria assim que o síndico, de uma certa forma, não deixa de ser um maestro dos relacionamentos, porque ele vai ter que andar em todos os ambientes, da mesma forma ele vai ter que saber administrar essas emoções com as pessoas, saber a forma talvez de como se relacionar, qual o momento. Então, saber gerir esses estados, eu acho que é vital para até mesmo para um bom ambiente, né? Um ambiente que seja mais funcional, acolhedor e que haja uma sinergia, uma energia, né? Um equilíbrio dessas energias e que tudo flua sem muito esforço também. Eu acredito muito nisso também. E a gente fala sempre para os síndicos, você não tem que saber tudo. Você tem que contratar um advogado, você tem que ter o seu engenheiro, a sua administradora. E se você não está bem, procure ajuda psicológica. Porque você tem uma profissão, a gente tem síndicos que tem 15, 20 condomínios, administram 15, 20 condomínios. Então, se ele se sentir fragilizado emocionalmente, procure ajuda, do mesmo jeito que ele procura jurídico, que procura administradora para cuidar do condomínio. Procure ajuda para cuidar da sua saúde. Tem muitas famílias dependendo dele, saudável, para gerir o condomínio, né? Assim, esses dias eu recebi até um convite para fazer um workshop sobre os cuidados com a saúde mental numa empresa, né? Então, hoje em dia as pessoas têm essa questão de identificar e melhorar essas relações, né? Tanto comerciais como pessoais, como a melhora da minha relação com o meu funcionário, com o meu chefe. Então, acho que vai muito de encontro a isso. Eu fico aqui ouvindo vocês, eu já estou viajando. Eu quero te apresentar o Dr. Cauê Barbosa, que ele é Master Coach de síndicos, ele fala muito de comunicação não violenta. Excelente. Exatamente. Excelente. Ele vai estar no dia 29, você é nosso convidado também para vir no evento da Marcela. Agradeço. Porque eu já estou querendo fazer um treinamento para síndico, mas não falar da responsabilidade civil e criminal. É lógico que o Dr. Tiago fica ali segurando as pontas. A gente chama, Tiago, salva aqui. Alguém tem que segurar o fogaréu. Mas a gente fazer um treinamento para síndicos, um treinamento de educação emocional, vamos dizer assim. Sim. Mas assim, para ele se preparar emocionalmente. Porque ele tem, o síndico já tem lá assessoria do Dr. Badaró, assessoria jurídica, mas ele precisa cuidar da saúde dele e a gente não vê nenhum treinamento para o síndico. Você vai vir fazer um treinamento só para cuidar da sua saúde. Perfeito. Né? Perfeito. Então vamos conversar, vou te apresentar o Dr. Cauê, a gente vai e a gente bota o Dr. Tiago para ver os contratos aí. Só vou assistir, vou ter aula. Mas, Tiago, tô ouvindo falar aqui, você tá, parabéns, dona Cris, tá? Então, gente, e aí, pra gente encerrar, né, porque a gente ficaria batendo papo aqui, olha, é só esse assunto aí, já... Mas eu queria falar um pouquinho também de medida protetiva, porque eu sei que tem. A gente está brincando aqui, mas estamos falando de casos leves. Agora, eu sei que tem casos muito extremos. Então, como agir? Como que o judiciário vê isso? Fala um pouquinho aí pra gente. Perfeito. Quando a gente fala em medida protetiva, a gente fala de uma medida judicial, chancelada, obviamente, por um juiz, em que reconhece uma situação de grave risco à saúde, à vida da pessoa, né? Então, o caso mais recente, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que foi determinada a prisão preventiva de uma pessoa em razão da perseguição, é porque os elementos que foram comprovados é que, muito provavelmente, o resultado daquela perseguição poderia ter um resultado de atentado à vida do perseguido. Então, às vezes, a questão da medida protetiva, quando é colocada, me parece ainda aqui no âmbito pessoal, as pessoas acreditam que é algo muito simples. É muito tranquilo. Eu estou sendo perseguido, tiraram foto minha, eu quero uma medida protetiva agora. A gente, enquanto escritório de advocacia, né, enquanto profissional do direito, fala, calma. Não, a medida protetiva ela não é algo tão fácil assim. Nós precisamos demonstrar elementos que configurem o risco à vida da pessoa para que a medida protetiva possa ser analisada judicialmente e aí a medida possa ser tomada. Então, a medida protetiva ela vai fazer sentido para o judiciário à medida que a gente comprove que há um risco à vida daquela pessoa. Mas eu fui xingado, eu fui injuriado, caluniado, difamado. Isso já não traz para mim o direito a uma medida protetiva? Em muitos casos, não. A não ser que haja uma ameaça latente à vida da pessoa, a medida protetiva ela só vai ser utilizada no momento que a urgência ela for necessária interromper aquela pessoa, porque temos elementos bastante para isso acontecer. Graças a Deus, até hoje, nos condomínios que eu trabalho, eu ainda não vi nenhum caso em que a medida protetiva ela foi necessária. A gente sempre fica, ainda que, infelizmente, mas graças a Deus a vida de ninguém foi prejudicada,
no âmbito de um direito de danos morais, questão penal, como eu falei, de crime contra a honra. Então isso, apesar de não ser algo positivo, é menos pior do que um risco à vida. Então, a princípio, a gente está numa seara, ainda que turbulenta, tranquila, se a gente considerar o risco à vida de uma pessoa, que graças a Deus nunca aconteceu. Mas a medida protetiva ela é uma questão muito sensível, mas a análise dela, feita pelo judiciário, mediante a demonstração de risco à vida da pessoa que está sendo perseguida. Graças a Deus nunca aconteceu, espero nunca enfrentar isso, mas estamos preparados sempre. Bacana. E aí, Laerte, eu queria que você falasse, então, você já falou o tempo todo aí da importância, né, da gente cuidar da mente, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim pra gente, então, a importância, né, de uma terapia para quem está sofrendo stalking. Para quem estiver sofrendo stalking e está nos ouvindo, procure ajuda, né? Não deixe a coisa aumentar, o seu emocional ficar ainda mais abalado. O que eu sempre falo, tudo aquilo que a gente nega, a mente reforça. Então, assim, é algo muito sutil. Talvez comece com um estresse, vai evoluindo para um desconforto, uma ruminação que dentro da minha mente inconsciente fica lá falando, vai, faz isso, olha aquilo, faz. E se eu não olhar, automaticamente vai levar esse estresse, vai levar para transtornos maiores e vai trazer aí um possível prejuízo, até falando em coisas mais graves, com uma depressão ou um transtorno de personalidade, que é algo muito mais sério de ser tratado, entendeu? De repente precisa entrar com uma medicação, né, aí através de um psicanalista. Então, realmente é muito importante, algo que todo mundo deveria passar por essa experiência, porque não é só a questão emocional, é realmente uma questão libertadora de você se autoconhecer, né, e saber a melhor forma de interagir e reagir a esses estados emocionais também. Muito interessante, eu adoraria ficar aqui o tempão conversando, mas nós vamos marcar outros, eu vejo que tem assuntos aí, né, muitos, e a gente precisa sempre de uma assessoria jurídica aí para tudo isso. Agora eu estou procurando aqui o psicoterapeuta, que está bem interessante a proposta. Você viu? Tá vendo? A gente tem que se conhecer sim, a gente tem que cuidar do corpo e da mente, isso é claro, e não dá mais para a gente ir fazer de conta que não precisa. Por mais que você esteja ali equilibrado, mas a gente trabalha muito mais com internet, agora com home office, a gente trabalha praticamente 18 horas por dia, né? Então, eu acho que a gente precisa cuidar, sim, tem que pensar no lazer, e às vezes a gente precisa de algum profissional falando pra gente que a gente precisa ter lazer, senão eu estava embarcando aqui, eu estava embarcando que me proibiram, eu estava marcando podcast de sábado. Falar, chega, não, de sábado a gente não trabalha. Você vai fazer sozinha. Você vai gravar, você vai atender, então deu uma diminuída. Mas é isso, foi bom demais ouvir vocês. Vou deixar vocês encerrarem aí, cada um de vocês encerrarem. Por favor, coloquem aí, fale pra gente. É lógico que se quiserem falar com vocês, me procure, eu tenho contato dos dois, mas deixe aqui os seus contatos, as redes sociais aí, que quem estiver nos ouvindo e precisar falar com vocês, é facinho de encontrar. Por favor, Laerte, primeiro. Então, eu estou à disposição, eu estou praticamente em todos os canais, né? Estou num canal no YouTube que chama Além da Mente, lá eu posto alguns vídeos falando sobre esse tema de saúde mental, eu estou no Facebook, eu estou no LinkedIn, pode me procurar como Laerte Henriques, no Instagram também está como Laerte Henriques, Além da Mente, e tem meu site também, que eu vou deixar à disposição, quem tiver interessado em passar por essa experiência, é uma experiência libertadora, fica aberto o convite, então estou à disposição de vocês, a quem estiver interessado. Obrigada. Maravilha. Eu quero finalizar então agradecendo vocês pela oportunidade, o Laerte, Renato, Bacana. Maria Lúcia. Nós que agradecemos. Imagina, gratidão é minha. Não, deixar só frisar, doutor Tiago Badaró veio de São Paulo aqui, depois de, né, cava um horário nessa agenda e vem conversar com a gente. Maravilhoso. E agradecer a vocês pela oportunidade. É um assunto que tem que ser falado de forma mais aberta. Talvez a forma que está sendo publicada a questão do stalking, me parece que a mais certa é essa, trazendo um profissional de psicologia para trazer a realidade, qual que é o bastidor do stalking, o que a pessoa perseguida está sofrendo, o que o perseguidor sofre. Então é uma oportunidade incrível aqui para a gente, então eu quero agradecer muito essa oportunidade. Quem quiser me procurar, Thiago Badaró no Facebook, Thiago Badaró com TH, e no Instagram, Badaró_ADV. Estou aí nas redes sociais, só colocar Thiago Badaró, é fácil de achar, tranquilo. E estamos aí, ou no escritório, bate lá na porta, eu também estou lá. Opa, só marcar o horário, com certeza.
E só falar para os síndicos, né, gente? Síndico, não tenha vergonha se você estiver sofrendo stalking, porque eu percebo que às vezes o síndico fica, eu não vou falar, porque aí isso pode queimar minha imagem aí no mercado. Não tenha vergonha. O problema às vezes não é seu, né? E se for, vamos cuidar, vamos tratar, vamos resolver, né? Então procure ajuda. E hoje a gente está indicando aqui 2 excelentes profissionais. Então, muitíssimo obrigada. Desejo sucesso para vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade de tê-los aqui hoje. Eu agradeço. Agradeço em nome de todos os síndicos que estão nos ouvindo. Muito obrigada, viu? Gratidão. Amém.